Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, Senhor. Num tempo, Senhor Deus, de agonia, um tempo de trevas, o Senhor nos encontrou e nos trouxe para a maravilhosa luz. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós somos gratos a Ti, ó Deus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Irmãos, como falei, a minha carta, eu mandei aí para os grupos aí, no grupo da IBV. Eu acho que a maioria dos irmãos escutaram o meu recado ontem para escrever a cartinha, né, para Jesus. Inclusive foi a Aninha que me lembrou, né? A Aninha que me chamou a atenção. O pastor só não falou da cartinha. Obrigado, Aninha. Aninha é uma bênção, né? E eu falei, eu vou escrever a minha cartinha para Jesus. E já há alguns anos que nós fazemos isso, né? Só 10 anos só que a gente tem esse... E ia passar lotado. Esse ano, não me lembro, esse ano ia passar lotado, né? E eu fiz isso há muitos anos atrás. 31 anos atrás, um pastor me encontrou, logo eu era recém-casado, eu e minha esposa, eu e a Marta, e um pastor falou, que estava lá na igreja dele lá, estava fazendo uma campanha, e era para escrever uma carta para Jesus. A primeiro momento eu escutei aquilo, eu falei, fazer uma carta para Jesus? Jesus já sabe, a palavra do Senhor diz que antes que eu fale qualquer palavra, Ele já sabe o que eu estou pensando. E ele falou, escreva uma carta para Jesus, você é sua esposa, e você traga para mim, amanhã eu vou passar no seu trabalho, e nós estamos orando lá na igreja, e nós vamos queimar todas essas cartas lá no monte. E assim, cheguei em casa, conversei com minha esposa, e nós fizemos uma carta então para Jesus. E eu lembro que eu coloquei 3 pedidos lá. E desses 3 pedidos, irmãos, todos eles eu tenho em dobro. Todos eles eu tenho em dobro. E eu fiz a minha carta, tirei uma fotografia dela, lógico, para me guardar. Eu coloquei 7 pedidos. Essa vida eu coloquei só 3, não, eu coloquei 7 logo. Que eu não sou bobo, né? Sou mineiro, mas não sou bobo, né? E aí eu coloquei aqui alguns papéis, caneta. Se você não escreveu sua cartinha, se você quiser correr aqui, pegar aqui uma caneta, um papelzinho aí, já e escrever alguma coisa aí. Você pode assim fazer. Enquanto eu estiver trazendo aqui a palavra, não pode vir aqui pegar um papel, pegar uma caneta, escrever. Depois colocar ali na caixinha. Nós estaremos também depois queimando, apresentando todos os pedidos, então, diante do Senhor. Amém? Eu quero falar nessa noite com os irmãos a respeito de algo muito importante. A palavra do Senhor, ela fala de muitas mudanças, né? E a palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo. Tempo para tudo. Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas, e o Senhor fala assim, há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. E começar um novo tempo. A palavra do Senhor nos fala o início, lá no livro de Gênesis, fala justamente na criação dos luminares. E justamente para dividir, né, dia e noite, estabelecer os tempos. E a palavra do Senhor também nos fala de momentos de recomeço, momento de começar um novo ciclo na nossa vida. A Bíblia nos mostra vários ciclos, né, de anos, de meses, de dias. E nós olhamos, quando no aniversário da igreja, eu falei aqui sobre 10 anos,
O que o número 10 na Bíblia representa? Geralmente o número 10 na Bíblia representa um tempo de provação, um tempo tempo realmente de muita luta. Então tem vários ciclos, vários tempos. E nós estamos vivendo então o final de um novo ciclo, um ciclo de um ano. Daqui a alguns minutos aí, pouco mais de uma hora, pelo menos no nosso fuso horário aqui, nós já estaremos entrando no novo ano. Para algumas pessoas é mais um dia. Para algumas pessoas é mais um dia. É mais um dia que está virando. Para mim podia ser já fevereiro para março. Não muda nada. Mas se nós olharmos com uma ótica da fé, e ver na palavra de Deus que Deus estabelece tempos, estabelece propósitos, Ele estabelece momentos que são realmente um divisor de águas na nossa vida. Então, pela fé, nós também podemos pedir ao Senhor que possa fazer esse divisor de águas na nossa vida também. Uma virada não apenas uma virada de ano, mas uma virada na nossa mente, como a palavra do Senhor mesmo fala. Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala a respeito disso. Ele fala realmente possamos viver realmente esse tempo onde possamos fazer essa diferença no mundo, e que nesse tempo agora, então, esse novo tempo que nós vamos estar vivendo, o ano de 2026, que possamos então ver o que realmente o Senhor tem para nós, o que eu posso colocar diante de Deus como propósito, o que eu posso colocar diante de Deus como algo que vai mudar a minha vida. Porque nós precisamos, irmãos, de uma chavinha para virar de vez em quando. Às vezes nós não entendemos, às vezes nós não entendemos momentos que nós passamos. Às vezes algumas pessoas testemunham: quando eu encontrei com uma pessoa, minha vida mudou, ela trouxe um propósito novo para a minha vida, quando eu conheci minha esposa, eu conheci um amigo, eu conheci alguém. Ou quando eu ouvi uma palavra, quando eu ouvi algo, como meu filho nasceu, a minha filha nasceu, ou quando eu casei, geralmente ligado a alguma data especial, algo mudou na nossa vida, numa data especial, ou uma data especial ficou para nós, guardada em nós, porque algo mudou na nossa vida. Os irmãos conseguiram compreender? Às vezes nós queremos, irmãos, que as coisas mudem. Alguém mandou para mim essa semana, acho que foi ontem, um videozinho, algumas pessoas subindo numa escada e caindo de ponta cabeça. Aí ele se bate ali, vai lá de novo, sobe na escada, aquele ciclo. E aí nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Então nós precisamos mudar alguma coisa. E nesse novo tempo, nessa nova mudança, o que nós precisamos mudar? Eu tenho falado esses dias atrás de pessoas que encontraram com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. Uma prostituta que chega diante dos pés de Jesus e não volta a ser prostituta mais. Um homem que ele cobrava impostos de forma errada, e de repente ele conhece Jesus, e de repente ele passa a ser um novo homem. E tantas pessoas que tiveram encontros maravilhosos com Jesus e tiveram suas vidas transformadas. E nós também tivemos um encontro com o Senhor, e estamos nesse processo de transformação, nesse processo de santificação. Isso é muito importante. Então nós precisamos entender que alguns momentos na nossa vida nós precisamos fazer essa mudança. E não apenas uma mudança de ano, uma mudança de calendário, mas nós precisamos fazer uma mudança realmente na nossa vida para agradar o nosso Deus. E o que o Senhor tem para nós nestas mudanças? O que o Senhor deseja para nós nestas mudanças? O que o Senhor tem para nós nestas mudanças? O que Ele sonha para nós? O que Ele tem de projeto para mim e para você?
Lembra do texto de Jeremias? Vamos lá em Jeremias novamente, Jeremias capítulo 29, nós lemos no início do culto, verso 11. O povo iria viver agora um novo tempo, eles estavam cativos, estavam indo para o cativeiro. Algumas pessoas acharam que eles iam passar lá 1 ano, 2, e vem o Senhor e fala assim: vocês vão passar 70 anos, vão passar muito tempo. Mas eu tenho algo bom para vocês. Ele fala no verso 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz. É isso que eu quero falar com os irmãos. O que Deus tem para mim e para você? Neste novo tempo, neste novo ano que nós estamos começando, o que Deus tem para nós? O que você realmente espera? A palavra do Senhor para esse povo aqui é que eles teriam paz. O que Deus tinha para eles era pensamentos de paz e não de mal. Quando falei aqui de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando ele estava para começar um novo ciclo na vida dele. Os irmãos que já participaram dos nossos encontros, eu sempre trago uma palavra falando justamente dessa mudança de vida de Jacó. Jacó, ele era um homem enganador, Jacó era um homem usurpador, um homem que gostava de tirar proveito das coisas, das situações, e de repente vai acontecer algo com ele que ele não sabia. E agora ele vai fugir da casa do pai e ele vai para a casa do tio. Só que no meio do caminho, Deus encontra com ele, e a aliança que Deus tinha feito com o avô, com o pai, agora vai fazer com ele. E assim como Deus fala a Abraão, falou também a Isaac, e agora fala a Jacó as mesmas coisas, a mesma aliança, o mesmo propósito que ele tinha com Abraão, com Isaac, que queria ter também com Jacó. Mas, naquele momento, onde Deus faz uma aliança com Jacó, Jacó também vai e faz uma aliança com Deus. E a aliança que Jacó faz com Deus, era algo relacionado com paz. Porque ele fala assim, olha, Senhor, então vamos fazer o seguinte, se não me faltar pão para comer, não me faltar vestes para vestir, se em paz eu for, para onde ele estava indo? Estava indo para a casa do tio, para Padã Arã. Se em paz eu for e voltar para a casa do meu pai, o Senhor vai ser o meu Deus. Ele faz uma aliança, e ele pede justamente a paz. Ele podia pedir um monte de coisas, ele estava preocupado com o que comer, com o que vestir, mas ele queria paz. E o que nós observamos é que justamente o que o Senhor deu a ele. Jesus, ele com seus discípulos, passou ali alguns anos com seus discípulos ali, andava para um lado, andava para o outro, aquela coisa toda, ensinando os seus discípulos em todas as coisas, ensinando a palavra, ensinando o ministério, ensinando a respeito do reino de Deus. E Jesus então, ele parte, quando ele morre, e os discípulos, 2 discípulos, voltando para casa, eles ali de cabeça baixa, e então Jesus começa a conversar com eles, e uma das coisas que a gente nota ali, é que aqueles discípulos que conversavam com Jesus, depois no partir do pão, eles sentiram uma paz muito grande. Mas o que a gente nota mais interessante ainda, é que esses discípulos retornam. Eles retornam justamente para junto dos discípulos. E quando Jesus, ele aparece aos discípulos, pela primeira vez,
Ele entra no local, ele entra numa casa onde estavam os discípulos. Vamos lá em João, abra sua Bíblia lá no livro de João, lá no capítulo 20, no verso 19, João capítulo 20, verso 19, depois da ressurreição. Abre aí, João capítulo 20, verso 19, presta atenção, olha só, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, foi no domingo, o dia da ressurreição, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. É isso que o Senhor quer para nós. Eu tenho para vocês pensamentos de paz. É isso que o Senhor tem para nós nesse ano de 2026. Sempre Deus tem uma palavra para nós. Sempre Deus tem algo para nós na virada do ano. E eu sempre peço ao Senhor uma palavra. Sempre peço ao Senhor, eu preciso de uma palavra para dar para a igreja. E eu nunca anoto nada. Eu sempre peço ao Senhor para me dar um pouquinho antes. E foi justamente essa palavra que Deus deu para mim, para trazer para a igreja, para o ano de 2026, um ano de paz. Não a paz que o mundo quer entregar, quer dar, mas a paz que só Jesus pode nos dar, e que Ele próprio fala: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, a paz que excede todo entendimento. Lembra que eu falei domingo do reino de Deus? É chegado o reino de Deus. Quando Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 14, ele fala: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. A paz do Senhor sobre cada um de nós. Volta e meus irmãos falam assim: pastor, como é a nossa a forma de cumprimentar os irmãos? Um fala paz do Senhor, outro fala graça e paz e tal. Então, vamos fazer uma coisa interessante aqui esse ano. O nosso cumprimento vai ser: a paz, meu irmão. Aí você fala: mas eu posso falar a paz do Senhor? Você fala: a paz do Senhor, meu irmão. Eu posso modificar, eu falo assim: graça e paz, meu irmão. Mas não esquece a paz, não. Porque a palavra para nós nessa noite, para esse próximo ano de 2026, é de paz. Paz. Então, que a paz do Senhor seja sobre cada um de nós, hoje e eternamente. Amém. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Você que já escreveu a sua carta, você vai poder colocar aqui na caixa. Irmão, pode trazer aqui os seus pedidos aqui, nós vamos estar orando. De repente, irmão falou: não escrevi. Até o finalzinho do culto você vai ter a oportunidade aqui de escrever e trazer para cá, tá? Irmãos, eu pedi 3 coisas. Pedi 3 coisas. Eu acho que a maioria dos irmãos sabe o que eu pedi. Logo quando eu me casei, eu não tinha casa. Então eu pedi uma casa, né? A gente pede uma casa, né? E lógico, todo casal, né? Ele também quer ter ali um veículo, né? Para ir para o trabalho, ir para a igreja. Eu pedi ao Senhor um veículo. E
Todo casal, logo quando casa, quer o quê? Quer filhos. Então eu pedi filho, né? E tudo que eu pedi ao Senhor, Ele me deu em dobro. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é Deus sem igual. Olha, legal, sabe o que é, irmãos? É que antes de você escrever, o Senhor já sabia o que você ia escrever. Isso aqui é bom demais. Fala, mas para que eu preciso então entregar, pastor? É pela fé, irmãos. E se você puder lembrar do que você escreveu, anote em algum lugar o que você colocou diante do Senhor. Final do ano que vem, a gente poder aqui agradecer e termos aqui assim como é uma fila de irmãos para colocar aqui os pedidos, uma fila de irmãos para testemunhar que recebeu. Vamos embora? Você crê nisso? Eu creio. A gente fazer uma fila assim, ó. Irmãos, eu pedi tal coisa, está aqui escrito que eu pedi tal coisa, o Senhor me deu. Aí vem outra, olha, eu recebi 3 vezes mais do que eu pedi. Aí vem outra, eu recebi 10 vezes mais. É pela fé, irmãos. E acontece, tá? Quando nós cremos, acontece. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. A gente tem que falar. Abrir a boca, falar, escrever. Crie, por isso escrevi. Pronto, agora vamos colocar um raciocínio junto. Crie, por isso escrevi. Então creia, escreva. A gente precisa crer nessa palavra. E nós vamos agora orar. Realmente com fé. Apresentar realmente diante do altar do Senhor. Eu tenho aqui ainda, dentro da caixa, alguns vidrinhos de óleo ainda. Você que pela fé crê que na palavra do Senhor diz que nós podemos ungir os enfermos. A palavra do Senhor diz que nós podemos, como escrito lá em Marcos, os discípulos ungiram as pessoas, e elas eram curadas, libertas. Você quer ser usado como instrumento na mão do Senhor nesse ano de 2026, para orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas. Você pode, no final do culto, vir aqui pegar o seu vidrinho de óleo. Nas quarta-feira desta atrás a gente fez isso, e sobrou alguns vidrinhos aqui ainda. Depois você pode vir aqui e pegar aqui na caixinha também. Tem alguns aqui ainda, tem vários aqui. Vamos apresentar os nossos pedidos. Pastor, ainda não escrevi. Então nós vamos apresentar os pedidos. Mesmo que você não escreveu ainda, você vai escrever depois. Nós vamos, hoje é quarta-feira, isso, amanhã dia 1º. Que dia que a gente pode ir para o monte para a gente queimar isso aqui? Sexta-feira? Pode ser sexta-feira? Então sexta-feira os homens aí estão convidados aí a gente sair daqui da igreja. Pode ser 8 horas da noite, irmãos aí que estão acostumados, pode ser 8 horas da noite. Vamos sair daqui da igreja 8 horas, a gente vai para o monte para a gente queimar todos os pedidos aqui, tá? Se os irmãos quiserem ir, 8 horas da noite nós estaremos aqui e nós vamos para orar. Se por acaso, pastor, está chovendo, a gente queima aqui, não tem problema não. Amém. Deus maravilhoso, nós estamos apresentando ao Senhor agora, Pai, todos os nossos pedidos. Pai, aqui tem tantos pedidos, o Senhor sabe, desde o início do ano, Senhor, pedidos que o Senhor já respondeu, orações que o Senhor já respondeu. Eu mesmo coloquei aqui tantos pedidos, Pai, de pessoas que estavam na UTI, pessoas que estavam enfermas.
Pessoas colocaram aqui os pedidos para a gente orar, e eu colocava dentro dessa caixa, Senhor. O Senhor respondeu tantos, Pai. O Senhor foi tão misericordioso, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Grande é o Senhor, rico em misericórdias. E nós apresentamos diante do Senhor, Deus maravilhoso, cada cartinha dessa, cada bilhete desse, Senhor. Ah, Deus, pela fé nós escrevemos, Pai. Pela fé nós colocamos nosso pedido diante do Teu altar, Senhor Deus. Aqui tem pedido de paz, Pai, pelos Seus filhos, para que Seus filhos possam se tornar discípulos do Senhor, tementes a Ti, que possam andar na Tua presença. Aqui tem pedido de filhos, Pai, pelos seus pais, para que seus pais possam conhecer-te a Ti. Aqui tem pedido, Pai, de maridos pelas suas esposas, de esposas pelos seus maridos, de irmãos para com seus irmãos. Ah, Deus, nós colocamos a nossa casa diante do Teu altar, Senhor Deus. Apresentamos todos os nossos pedidos ao Senhor em forma de cartas aqui, Senhor Deus. Crendo que o Senhor não só lê, mas já sabe de tudo, mesmo quando antes nós viéssemos a escrever qualquer palavra, qualquer letra, Senhor, nós sabemos disso. Mas nós, Senhor Deus, carentes da Tua graça, Senhor Deus, da Tua misericórdia, nós Te buscamos, Senhor. São pessoas precisando de uma cura, Senhor Deus, precisando de libertação. São pessoas que fizeram um voto com o Senhor, Deus, e colocaram aqui, Senhor Deus. Pessoas, Senhor Deus, como uma última esperança, Senhor. Como uma última esperança, Pai. Ah, Deus. Pessoas que escreveram aqui, Pai, que esse ano, Senhor Deus, vão servir ao Senhor em espírito e em verdade. Pessoas, Senhor, que fizeram aliança com o Senhor, dizendo que agora estão reconciliando, que vão começar um novo tempo com o Senhor, e vai ser um tempo de paz, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, então eu apresento cada pedido agora diante do Teu altar, Senhor Deus. Vem sobre cada um de nós, Pai. Para os irmãos que não conseguiram escrever, Pai, mas estão agora colocando diante do Senhor também o propósito, estão fazendo um voto agora também diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Teu altar. A palavra que nós lemos, Senhor Deus, diz que se nós o buscássemos de todo o coração, Pai, o Senhor nos ouviria. Nós estamos nessa noite, Pai, voltados ao Senhor de todo o nosso coração, Senhor. Ouça a nossa petição, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, são pessoas que precisam de um emprego, de uma porta aberta para o emprego, Senhor. De um novo trabalho, Senhor, de uma nova profissão. De um novo sonho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, acenda, Senhor Deus, uma esperança em cada coração aqui, Senhor Deus, porque nós esperamos em Ti, Pai, nós esperamos pelo milagre, Senhor, o milagre da cura, Senhor Deus, que tanto aguardamos, o milagre da libertação, Senhor, muitas vezes da cura, às vezes que não é nossa, mas de alguém que está próximo a nós, Pai, que nós amamos, Pai. Ou pessoas, Senhor Deus, que nós nem conhecemos direito, Senhor, mas sabemos que está enferma, que está doente, e nós estamos pedindo ao Senhor nesta noite, Senhor. Os casais, Pai amado, que às vezes estão passando por lutas, por dificuldades, Pai. Nós tivemos aqui nesse ano alguns casais, Pai, reatando a aliança, Senhor. Ah, Deus, que alegria, Pai, ver esses casais reatando a aliança, Pai amado, que nesse próximo ano agora, Pai, outros casais possam reatar as alianças que um dia tinham antes, Pai.
que algumas pessoas ainda julgam impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Acenda o amor no coração deles agora, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, os casais, Pai. Nós que somos casados, Pai, que esse fogo acenda cada vez mais, Pai, pelo nosso cônjuge. Esse amor possa crescer cada vez mais pelo nosso cônjuge, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa a nossa casa, Senhor Deus. Abençoa o nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos pais. Que a bênção do Senhor nunca se aparte da nossa casa, Senhor. Que a bênção do Senhor nunca falte no nosso lar, Senhor Deus. Que a bênção do Senhor nos alcance, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus de poder. Não está diante do Senhor, Deus. Cada pedido aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Cada família que agora é representada aqui agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Um novo tempo, Senhor Deus. Essa nova virada, que não seja apenas uma virada de ano, Pai, mas seja uma virada na nossa vida realmente, Pai. Que venhamos ter um propósito realmente com o Senhor, Deus, de te honrar, de te engrandecer, de te obedecer. Assim como Deus falou ali para Isaac. Olha, se você me obedecer como seu pai me obedeceu, eu vou te abençoar. Nós também recebemos essa palavra para nós nesta noite, Pai amado, e nós queremos fazer como Isaac, nós também queremos te obedecer, assim como Abraão te obedeceu também, Senhor, assim como Jesus te obedeceu, nós também queremos alegrar o teu coração, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa os nossos filhos, cada criança aqui, Pai, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que as nossas casas, Pai, sejam um lar de bênção, Pai amado. Que não haja desunião na nossa casa, Senhor. Liga-nos, Pai. Liga-nos novamente, Pai amado, com o Senhor. Liga-nos, Pai. Liga-nos com nossos filhos, com nossos pais, com os nossos irmãos. Nos liga, Senhor. Nos liga, Senhor. Se havia, Senhor Deus, alguma barreira, se havia algum elo quebrado, liga, meu Deus, aumente o amor na nossa casa, na nossa família, Senhor Deus, que possamos nos amar, Senhor Deus, que possamos nos amar, começar pelos cônjuges, Senhor Deus, pelos maridos, pelas esposas, Pai, possa aumentar o nosso amor, Senhor Deus. Aumente o nosso amor pelos nossos irmãos, Pai amado. Que possamos nos amar, Senhor Deus, cada vez mais, Pai. Que possamos nos respeitar cada vez mais, Senhor Deus. Cresça esse amor no nosso coração, Pai. Como igreja, Senhor, possamos crescer como igreja. Que possamos nos amar como corpo, Senhor Deus. Que sejamos uma unidade para engrandecimento do Teu nome, Senhor. Que seja um ano de paz, meu Deus, para cada um de nós, Pai. Que seja um ano de paz na nossa casa, entre os casais, entre os filhos para com os pais, entre os pais para com os filhos, entre os irmãos. Que haja harmonia na nossa casa, que haja paz. Em nome de Jesus, que haja harmonia, que haja paz na igreja, no meio da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja essa paz no nosso meio, Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Toda vez que nos reunirmos aqui na igreja, nossas casas, nossas células, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Aquela paz que o Senhor Jesus desejou aos discípulos naquela tarde de domingo. Seja essa paz sobre nós, todas as vezes que nos reunirmos. Aqui, nas células, em todos os lugares, que essa paz do Senhor seja sobre nós, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que nos traz alegria, a paz do reino dos céus, como diz a Tua palavra, Senhor, e que ela possa reinar em cada um de nós, tudo
para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém. Amém? A palavra amém significa assim seja. Diga assim, assim seja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.